Trabalho de uma força variável. Aquela equação do trabalho só é válida para força constante. Se a força não for constante, vai vir um gráfico. Note que a força aqui está variando. Então, como que a gente vai calcular o trabalho? Através da área do gráfico. A parte de cima vai ser um trabalho positivo e a parte de baixo um trabalho negativo. Então, o trabalho é igual à área de um gráfico de força por deslocamento. Temos aqui um exemplo. Um carro de massa 1000 quilos move-se sem resistências dissipadoras em trajetória retilínea a partir do repouso. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representada na figura. Determine, na letra A, o tipo de movimento em cada trecho do deslocamento. Então, cuidado com a análise de gráfico, porque o gráfico é de força por deslocamento. Vamos analisar aqui de 0 a 200 metros. De 0 a 200 metros, o que está aumentando? A força. Toda vez que tem força, tem aceleração. Física, meu amor. É a força que provoca a aceleração. Que acontece com um, acontece com o outro. Porque força e aceleração são bem íntimas. Então, se a força aumenta, a aceleração também aumenta. Neste caso, temos um movimento acelerado. Não posso falar que é uniformemente acelerado porque a força está aumentando. Depois aqui de 200 a 600, cuidado, porque aí o aluno vê que é reta, é constante, MRU. Não é, o gráfico não é de velocidade, o gráfico é de força. Mostra que a força é constante, mas se tem força, tem aceleração, não tem jeito. Força provoca aceleração. Se a força é constante, a aceleração também é. Então, é o movimento acelerado. Neste caso, o movimento retilíneo uniformemente acelerado, porque a aceleração é constante. E depois de 600 a 1000 metros. Aqui a força está diminuindo. Pela equação do física, meu amor, se a força diminui, a aceleração também diminui. E continua sendo um movimento acelerado. Você não pode falar que pelo fato da aceleração estar diminuindo, o movimento é retardado. Você apenas está acelerando menos. Para você falar que é um movimento retardado, você precisaria de ter uma informação da velocidade também. Então, aqui não. A força diminui, a aceleração diminui, continua sendo um movimento acelerado. Na letra B, pede a aceleração do carro quando se encontra a 400 metros. A 400 metros, olha aqui, a força é 1000. Então, física, meu amor, a força é 1000, a aceleração é 1000 vezes A. 1000 dividido por 1000, 1 metro por segundo ao quadrado. E na letra C, pede o trabalho. O trabalho é dado pela área do gráfico, que é um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior é 1000. A base menor vai de 200 a 600, então 400. Vezes a altura, que é 1000. Tudo isso dividido por 2. Isso vai dar 700.000 joules, ou 7 vezes 10 a 5 joules. Não, esse 5 ficou feio, hein?